Em algum momento, né, da minha vida aí, tanto de trajetória profissional quanto da minha trajetória de pós-graduação, né, ao longo desses meus 10 anos de atuação na área da piscicultura, não da aquicultura de maneira geral, mas da piscicultura especificamente, que nada mais é do que a produção de peixes, né? Então, há 10 anos eu trabalho especificamente com produção de peixes. Eu vi que muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é um viveiro, o que é uma represa, o que é uma lagoa, se eu vou produzir em tanque suspenso, tanque elevado, precisa de filtro, precisa de aerador, o que é tudo isso? Então, eu vim falar para você exatamente todos esses temas para que você fique claro na sua cabeça qual é o tipo, para qual linha de produção você precisa partir pensando na estrutura que você tem hoje. E isso vai fazer toda a diferença, pode acreditar, tá? Bom, quando você sabe qual é o tipo de estrutura que você tem disponível, você sabe qual é o tipo de sistema de produção que cabe aí na sua propriedade. Vou dar um exemplo. Se você tem uma propriedade rural que já tem uma represa, uma área alagada, represa, ou uma lagoa, por exemplo, você não precisa achar que você tem que construir um tanque, construir um viveiro ou colocar tanque e rede ali dentro. Não. Se você já tem esse ambiente, você já sim pode começar a produzir os seus peixes ali nessa represa nativa, nessa lagoa nativa que você já tem dentro da sua propriedade. É claro que você precisa fazer uma preparação dessa represa, né? Dessa lagoa que você já tem. Você precisa fazer uma preparação. Então, deixar o fundo limpo, tem toda uma preparação para isso. Mas não é necessário que você construa um novo ambiente, que você desvie água para um outro ambiente, ou pior, que você coloque um tanque-rede dentro dessa represa. Soraya, mas e se for uma represa de 5, 6, 10 hectares? Tá tudo bem. Você pode produzir ali dentro dessa grande represa de 5, 6, 10 hectares. Mas o ideal não seria, você deve estar pensando aí, né? O ideal não seria eu colocar um tanque-rede ali dentro? Sim, você pode colocar um tanque-rede ali dentro. Acontece que para a instalação de tanques-redes em reservatórios aquáticos, eu preciso ter uma profundidade e correnteza, o volume de renovação de água que justifique o investimento de mais uma estrutura, né? Já que você já tem uma estrutura, você já tem um lugar onde colocar os seus peixes, que justifique a alta produtividade, que é o que a gente trabalha quando a gente faz o uso de tanques-redes. Então, o tanque-rede, diferente do que lagoa ou represa, quando eu instalo ele dentro de uma represa de pequenas usinas hidrelétricas, ou essas grandes represas de PCH, sejam privadas ou dos grandes reservatórios, são represas que têm grande profundidade e volume de renovação de água muito grande. Isso faz com que você consiga colocar grande quantidade de peixes dentro do tanque-rede. Mas isso não acontece quando você coloca um tanque-rede dentro de uma represa que tem pequena profundidade, e essa pequena profundidade que eu estou dizendo aí é de 4, 5, 6 metros de profundidade. É pouca, é pouco profunda para o tipo de sistema de objetivo de produção com sistema de tanque-rede. E aí nem sempre justifica, porque se você não tem grande volume de renovação de água e você não tem profundidade, você não consegue colocar a quantidade de peixes que você dentro de um tanque-rede que está instalado numa represa de 5, 6 hectares, com baixa renovação de água, do que quando você coloca um tanque-rede dentro de uma grande represa lá, de uma PCH, de uma represa de usina, por exemplo. É diferente o volume de renovação. Consequentemente, o volume de peixes que você consegue produzir em outros, dentro do tanque-rede, mas em 2 tipos de sistemas diferentes, é diferente também. Qual o outro exemplo que eu vou trazer para você aqui?
Existem os peixes que são produzidos em viveiros. O peixe que é produzido em viveiro, que é aquele viveiro escavado, onde você, né, tem uma propriedade rural de terra, vai fazer escavar, construir um viveiro mesmo, um tanque retangular, circular, de acordo com a otimização da sua área lá, e vai desviar a água de um córrego, de um rio que tenha próximo à sua propriedade rural, geralmente por gravidade. É a maneira mais viável. Pode ser bombeado? Pode. O que precisa ser avaliado é a viabilidade econômica de você implantar um sistema de bombeamento, né? Ou de você implantar uma roda d'água para trazer essa água de uma que esteja abaixo da propriedade, do lugar onde você vai construir esses viveiros escavados aí, né? Então, essa é a maneira com que mais se produz peixes no Brasil. Mais de 80% das pisciculturas do país, no Brasil hoje, são produzidas em sistemas de viveiro escavado com volume de renovação de água, com pouco volume de renovação de água, que é o que a gente chama de sistema convencional, né? Então, onde eu produzo uma quantidade menor de peixes do que quando comparado com tanques-redes, né? Mas que é muito vantajoso porque eu não tenho gasto excessivos, né? Com tecnologia, com infraestrutura. O meu único gasto é a construção do viveiro propriamente dita e da canaleta para puxar essa água do córrego, do rio, do riacho que você tem aí próximo da sua propriedade.